Uma ramificação evolutiva da humanidade, com poderes equivalentes a de deuses, inclusive confundidos com eles. Crias dos celestiais, seres que quando morrem, simplesmente renascem. Isso porque eles são os Eternos. Mas antes de falar deles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Os Eternos, com os retcons, já tiveram representações nos quadrinhos em 1940, 1950 e 1973, sendo confundidos com deuses gregos. Mas oficialmente foram criados pelo rei dos quadrinhos Jack Kirby na revista Eternals número 1 de 1976. Para entender quem são os Eternos, é importante que você entenda primeiro quem são os Celestiais. Para isso, eu já fiz um vídeo explicando a origem dessas entidades cósmicas e eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Acontece que há 1 milhão de anos atrás ocorreu a primeira vinda dos Celestiais para a Terra, a primeira expedição. Encontrando os humanos primitivos, o Homo erectus, e até mesmo primatas, os Celestiais fizeram testes e mesclas com os genes humanos. Com os melhores genes, eles criaram figuras perfeitas, o Homo immortalis, os Eternos. E com o resto, a mescla de vários genes aglomerados, cada um diferente entre si, foi criado o Homo descendens, os deviantes. E 100 exemplares de cada raça foram feitos, e assim os Celestiais deixaram a Terra. Os deviantes eram mais violentos e criaram um reino chamado Lemúria, enquanto os Eternos eram pacíficos e liderados por um Eterno chamado Cronos, eles se tornaram protetores do planeta. Os Eternos se estabeleceram na América do Norte, criando a cidade de Titanos. Mas nessa sociedade pacífica, os irmãos Cronos e Uranus começaram a se desentender. Cronos queria a paz e a não interferência da raça humana, enquanto Uranus queria usar os seus poderes para que os Eternos comandassem o planeta. Isso iniciou uma guerra civil e Cronos foi o vencedor. Então Uranus foi banido da Terra e criou uma base de Eternos no planeta que hoje é chamado, graças a ele, de Urano. Os Eternos não podem se reproduzir entre eles, mas já existiram cruzamentos com humanos e até mesmo com deviantes. E pela criação da raça nas mãos dos Celestiais, por ter sido só 100 exemplares, todos se consideram como uma única família, se considerando irmãos, primos ou até pais, mães e filhos. Diferente dos deviantes, que se reproduziam de forma descontrolada, e assim eles se tornaram muitos. Sendo que, com o passar dos milhares de anos, eles se tornaram a raça dominante no planeta. Os deviantes não eram poderosos como os Eternos, que podiam voar, que tinham habilidades especiais ou que eram extremamente inteligentes. Mas eles eram extremamente numerosos e isso se tornou um problema porque eles passaram a escravizar a humanidade. Inclusive, os deviantes passaram a capturar alguns Eternos, os dissecando para entender a sua biologia. Então, sem opção, os Eternos revidaram e acionaram os Celestiais, que fizeram a sua segunda expedição na Terra. Os deviantes até tentaram revidar e atacaram os Celestiais liderados por Thraug, o imperador deviante do Império de Lemúria. Mas eles foram literalmente devorados pelos seus criadores. E como punição, os Celestiais afundaram o seu império. Lemúria foi destruída e varrida para o fundo do oceano, junto com seus reinos conquistados, sendo um deles o continente de Atlântida. Atlântida até tentou conter os deviantes, mas não conseguiu e também afundou no oceano. Esse momento da história ficou conhecido como o Grande Cataclisma, e toda a superfície da Terra foi afetada aí. Inclusive, no momento desse dilúvio, o eterno Utnapishtim construiu uma arca para salvar alguns seres humanos e alguns animais, e Ikaris os guiou até terra firme. Nessa segunda expedição, por algum motivo, os Celestiais se voltaram contra um deles. Esse era Tiamat, o Celestial Sonhador.
que acabou sendo derrotado pelos outros e ficou adormecido, trancado por milhares de anos no que hoje é São Francisco. Com os deviantes controlados então, ficando num número extremamente reduzido agora, os Celestiais deixaram a Terra, acabando com a segunda expedição. Assim, a vida continuou, e milhares de anos depois, há mais ou menos 500 mil anos atrás, Cronos, que era um cientista e estudioso, conseguiu isolar a energia cósmica que tornava os Eternos poderosos. O problema é que a contenção não foi suficiente, e isso causou uma gigantesca explosão, onde ele absorveu a maior parte disso, transformando Cronos numa entidade cósmica. Essa explosão também afetou os outros Eternos, e isso aumentou todos os seus poderes. Assim, os filhos de Cronos, que era o líder da raça, assumiram o seu posto. Esses eram Zuras e Alars. Mas eles tinham visões diferentes. Alars acreditava que eles deveriam usar esse novo potencial para tentar procriar, para expandir a raça. Enquanto Zuras queria seguir o ordenado pelos Celestiais e não interferir na sua própria criação. Mas mesmo com essa discordância, Zuras e Alars descobriram juntos um enorme poder, a Unimente. Juntando o pensamento, a sua vontade e inteligência, eles podiam criar uma entidade extremamente poderosa. Um ser feito de luz e de energia pura, que precisava de pelo menos um eterno primordial. Mas quanto mais seres conectados a eles, mais poderosa era a Unimente. E essa se tornou a maior arma dos Eternos. Mesmo assim, os dois irmãos não chegavam num acordo, e por isso uma nova guerra civil quase teve início. Mas antes que isso acontecesse, Alars decidiu deixar a Terra e fez uma nova sociedade numa lua de Saturno chamada Titã. Ali, Alars se tornou o líder desses novos Eternos, assumindo o nome de Mentor, e se casando com uma Eterna chamada Suisan. Assim, usando tecnologia avançada, eles procriaram, criando essa raça derivada dos Eternos, os chamados de Titãs. Os filhos de Alars são famosos nos quadrinhos. Um deles é o eterno Eros, chamado também de Star Fox, mas o seu filho mais velho, que nasceu com uma doença chamada de síndrome deviante, uma predisposição genética, um tipo de mutação onde um eterno nasce com semelhanças físicas a um deviante. E esse seu filho é ninguém menos que Thanos, o Titã Louco. Na Terra, com a destruição de Titanos, causada pela explosão de Cronos, os Eternos procuraram outro lar e foram liderados por Zuras até as montanhas da Grécia, onde fundaram a cidade de Olímpia. Mas alguns outros grupos separados fizeram cidades ao redor do mundo também, cidades como Oceana, Polária e Celestia, por exemplo. Agora estabelecidos, os Eternos de Olímpia decidiram mudar sua abordagem e passaram a usar o seu conhecimento avançado para ajudar no desenvolvimento das novas civilizações humanas, em vez da antiga política de não intervenção. Assim, eles ensinaram ao Homo sapiens como trabalhar com metal, com fogo e ensinando a escrita, por exemplo. Por isso, as pessoas começaram a ver esses seres como divinos. Nesse período, Zeus estabeleceu o Monte Olimpo perto da cidade dos Eternos de Olímpia. E eles eram os deuses desse povo. Mas os deuses decidiram então fazer uma aliança com os Eternos. Os Eternos se tornariam representantes dos deuses na Terra. Por isso, existe muita semelhança entre vários deles. E até para selar esse acordo, uma das filhas de Zuras, a jovem Azura, trocou seu nome para Tena, sendo a representante da deusa Atena. O único problema com isso é que muitos humanos passaram a confundir as coisas e começaram a pensar que os Eternos eram os verdadeiros deuses do Olimpo. E isso não aconteceu só com os deuses gregos, mas com várias outras civilizações como os maias, os incas e os astecas. Civilizações que foram desenvolvidas por grupos de Eternos.
Com o passar do tempo, a luta infinita entre Eternos e Deviantes continuou, mesmo com um número bastante reduzido dessas criaturas agora, até que os Celestiais fizeram a terceira expedição, para checar o andamento das suas criações, porque a próxima expedição seria a última, onde eles escolheriam se o planeta viveria ou morreria. E avisaram que ninguém deveria interferir com a humanidade, ou toda a vida ali seria dizimada e o planeta seria purificado para uma nova série de criações. Assim, os Eternos e os poucos deviantes restantes decidiram fazer uma trégua, com os dois lados concordando em não interferir na humanidade até que a quarta expedição chegasse. Milhares de anos se passaram até a década de 1940 mais ou menos, onde o líder do exército deviante, Kro, cansado de não fazer nada e de se esconder nas ruínas de Lemúria, decidiu interferir nos assuntos humanos mais uma vez, chegando a ajudar os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, o que fez com que os Eternos agissem de novo. Foi aí inclusive que Makkari foi confundido com o deus Mercúrio nessa época, por exemplo. Assim veio a quarta expedição, onde os Celestiais finalmente iriam julgar a Terra. Os Celestiais foram vistos pelos humanos, analisados pela SHIELD, e Odin, o único sobrevivente da era dos Vingadores pré-históricos, tinha medo dos Celestiais e pediu ajuda dos outros panteões de deuses para que eles lhe emprestassem os seus poderes, para que ele pudesse combater essas entidades. Mas nada disso foi suficiente. Até mesmo os Eternos, liderados por Zuras, tentaram impedir os Celestiais de acabar com a Terra, isso usando até a Unimente, mas isso também foi inútil. Assim, Arishem, o juiz, estava prestes a declarar o fracasso das suas criações e a morte do planeta Terra. Até que a personificação da Mãe Terra surgiu na sua frente e ofereceu 12 dos maiores seres humanos, selecionados pelos deuses de cada panteão. Assim, vendo o potencial daquelas pessoas, os Celestiais aceitaram essa oferenda e Arishem julgou a Terra como digna de continuar viva, terminando assim a quarta expedição e apagando a sua vinda da mente de todos os humanos do planeta. Com isso, os Celestiais voltaram para o anonimato e alguns, como Zuras, ficaram perdidos depois do confronto contra os Celestiais. Ficando assim até 2006, quando o Eterno Duende tentou interferir até mesmo nos próprios Eternos, e o Celestial Sonhador foi despertado. E os Eternos assim voltaram à ativa no mundo. Agora, até mesmo interagindo mais com os heróis de toda a Marvel a partir daí. Mas depois disso tudo, foi só em 2018 que os Eternos realmente descobriram o motivo para sua existência. Uma das fraquezas dos Celestiais é a Horda, que matou o Celestial Progenitor. Então o propósito dos Eternos na Terra era cuidar da humanidade para que ela prosperasse, porque os Celestiais viram na composição genética dos seres humanos o potencial de agir como anticorpos contra a Horda. Ou seja, os humanos eram só como remédios para os Celestiais, e os Eternos eram encarregados de cuidar desse remédio para eles. Então, descobrindo isso, os Eternos praticamente enlouqueceram e se voltaram uns contra os outros, com alguns até cometendo suicídio. Assim, renascendo, onde um novo conflito interno começou na atual série de quadrinhos dos Eternos, atualmente de 2021. Os Eternos são uma raça, uma espécie derivada da raça humana. Um grande grupo de seres, mas claro que cada um tem uma individualidade. Zuras é o líder dos Eternos, o grande pai de todos. Mas Ikaris é normalmente o protagonista das histórias e um dos mais poderosos, podendo emitir enormes rajadas de energias. Makkari é o velocista, um dos seres mais rápidos do mundo. E normalmente ele sempre está do lado de Sersi, com quem sempre tem um relacionamento conturbado. Inclusive Sersi já chegou a fazer parte dos Vingadores por algum tempo nos quadrinhos, sendo capaz de transmutar a matéria.
Athena é uma das maiores conhecedoras da guerra. Inclusive, no meio dos seus conflitos contra os deviantes, ela chegou a ter um relacionamento com Cro, o líder do exército inimigo. A Jaque é um tipo de conselheiro de Zuras, e um dos únicos capazes de se comunicar diretamente com os celestiais. Phastos é um tipo de armeiro, o inventor dos Eternos. Druig é um tipo de filósofo, mas não tem atitudes tão nobres como os outros do grupo e tem um maior desenvolvimento telepata. E Sprite, ou o Duende, é o Eterno mais jovem e que é eternamente uma criança, sempre causando problemas com as suas brincadeiras inclusive. Claro que existem muitos mais como Gilgamesh e Kingo Sunen, mas existe também Robert Grayson, o Uraniano, chamado também de Marvel Boy. Ele é filho de um cientista que fugiu do planeta durante a Segunda Guerra Mundial e fez contato com os Eternos de Urano, onde passou a viver com eles, e Robert se tornou seu representante na Terra. Os Eternos têm todos os atributos físicos e mentais elevados, possuem tecnologia avançada, e cada um escolhe um poder e atributo específico para se especializar. E todos são virtualmente imortais. Como seu nome diz, eles são eternos. Eles podem morrer, mas toda vez que isso acontece, eles ressurgem na Câmara de Regeneração, onde recuperam totalmente o seu corpo e a sua mente. Por isso, uma das missões deles é proteger a máquina, porque se ela for destruída, aí eles deixam de ser eternos. Inclusive a máquina pode escolher como quer trazê-los de volta, usando até backups anteriores das suas mentes e até mesmo alterando a sua aparência e o seu sexo de masculino para feminino ou vice-versa. Fora dos quadrinhos, os Eternos nunca tiveram destaque nos jogos nem nas animações, mas agora estão ganhando um grande destaque no cinema, porque em 2021 chega o filme intitulado Eternos, introduzindo os personagens no MCU. Jack Kirby usou como base a ideia do livro Eram os Deuses Astronautas e criou toda essa mitologia imensa nos quadrinhos da Marvel, usando histórias da nossa vida e colocando os Eternos no centro disso tudo. Então, eles estão junto da humanidade desde o início dos tempos. É graças aos Eternos que a humanidade evoluiu tanto. Por isso, confundidos muitas vezes com deuses. Esses seres eternos não só têm um extremo poder, mas também uma extrema influência dentro dos quadrinhos e em toda a vida no planeta Terra. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história dos Eternos. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.